Quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 6, tá bom? Nós vamos meditar nesta manhã em Gênesis, capítulo 6, alguns versículos, mas especialmente o verso 9, tá? E eu já queria dar algumas... Já pedi desculpa por dois possíveis erros que eu possa cometer nesta manhã, que é chamar o livro de Gênesis de livro de Noé, tá? Porque eu vou falar sobre Noé, então vou falar em Noé 6:9, mas é Gênesis. E chamar Noé de Jó. Também isso pode acontecer, tá bom? Mas entenda que é Noé. Mas eu acho que não vai acontecer. Mas nós vamos falar um pouco sobre Noé, tá bom? Gênesis capítulo 6, versículo 9. O texto vai ser projetado aqui. Eu quero te convidar a ler junto comigo. Vamos ler esse versículo, bem curtinho, vamos juntos? São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? A gente já orou bastante, eu quero orar de novo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela oportunidade que nós temos aqui de meditarmos a Tua Palavra. Quero pedir a Tua bênção, Pai, que o Senhor, através do Teu Espírito, possa iluminar o nosso entendimento, para que possamos compreender as verdades que o Senhor tem para nós, para que possamos aplicar isso às nossas vidas, ó Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta manhã. O Senhor faça isso através e apesar de mim. Em nome de Jesus que eu te peço, ó Pai. Amém. Amém. Você conhece a história de Noé, não conhece? A história de Noé é muito conhecida, né? A gente conhece, a gente tem filmes sobre Noé, a gente ouve a história de Noé já há muitos e muitos e muitos anos. A gente faz algumas inserções também na história de Noé para poder preencher talvez algumas lacunas visuais que existam, né? Eu não sei você, mas eu sempre pensei, eu sempre vi na minha mente assim, que a Bíblia registrava que todo mundo que estava em torno jogavam pedras na arca. Eu achava muito que isso era muito real, assim, né? Mas são inserções que a gente coloca, né? Porque na realidade é que Noé viveu num mundo muito corrompido, num mundo muito mau. E se imagina que o mundo muito mal iria estar contrário a um cara construindo uma arca, num tempo onde muito provavelmente não chovia, né? Construindo algo novo, falando que uma coisa ia acontecer. E construindo por muitos e muitos anos, né? Que ele ficou construindo. Então a gente faz essas inserções, mas é uma história muito interessante. A história de Noé ela é muito bacana, porque tem muitos elementos assim inigualáveis, né? Inclusive, até o relato de Noé, esse relato de um dilúvio, na realidade, ele está presente em até outras culturas, fora a cultura hebraica, né? Cultura de Israel. Está presente alguns, como se fossem alguns ditos populares, né? Algumas histórias contadas em culturas muitíssimo antigas, falando a respeito desse dilúvio. Né? Talvez em perspectivas diferentes de descendentes de Noé, já que ele foi o único que sobreviveu, ele e sua família, né? Mas é muito interessante a história de Noé. A história de Noé envolve um mundo corrompido, envolve Deus mandando um dilúvio, envolve Deus fazendo coisas sobrenaturais, mandando animais se comportando, entrando numa arca aos pares, né? Então tem muitos elementos muito legais, mas assim, o principal elemento que eu queria que nós refletíssemos hoje é sobre o próprio Noé. Porque Noé só foi Noé porque ele era um homem piedoso. Ele só foi o Noé que construiu a arca. Deus só escolheu usar a vida de Noé e agir com misericórdia com Noé e sua família, porque Noé foi um homem piedoso. Isso fica muito claro lá em Gênesis 7, o versículo 1. Se você quiser correr na sua Bíblia, você vai ver isso. Diz lá que Deus ele quis escolher ele. Por quê? Porque ele falou, você é o único justo em meio a toda a sua geração. Você é o único justo, né? Só encontrei você. Isso não significava que Noé era perfeito. Não significava que Noé era um homem sem defeitos. Mas ele era o único justo. Ele era o único homem piedoso que existia naquela época, né? E isso deve nos chamar a atenção. Porque eu imagino que deva ser muito difícil. Acho que não existe. Que deve ser muito difícil ser alguém piedoso em meio a um mundo tão mau como era naquela época. Porque hoje o mundo é mau. Sim, o mundo é muito grande, muito mau, muito cheio de gente. Só que assim, existem pessoas boas, né? Vocês estão aqui, né? Nós somos pessoas, estamos perseguindo uma vida de piedade, né? Mas imagina um mundo onde ninguém mais se preocupa com piedade. Ninguém mais se preocupa com justiça, com retidão, com os caminhos de Deus.
Imagina ser um homem justo, um homem piedoso num mundo como esse. Deve ser muito difícil, né? Por isso que eu queria olhar para Noé e que nós pudéssemos pensar algumas marcas da piedade de Noé, que foi uma piedade resistente. Mais uma vez, Noé não foi um homem perfeito. A Bíblia vai relatar depois do dilúvio que ele cometeu os seus erros. Mas Noé foi um homem de uma piedade resistente, né? E quais são as marcas dessa piedade resistente? Eu queria que nós olhássemos somente para esse versículo e olhássemos para algumas palavras nesse versículo. Na verdade, examinássemos algumas palavras que estão nesse versículo aqui, para podermos tirar algumas lições para nós, de quais são essas marcas de uma piedade resistente que nós devemos ter e que podemos desenvolver, né? Então, em primeiro lugar, nós vemos que uma piedade resistente, ela precisa de referência. Em primeiro lugar, precisa de referência. Nós vamos ter uma piedade resistente se nós tivermos a referência correta, né? Sabe que quando nós falamos de Noé como alguém piedoso, alguém justo, né? São sinônimos. Essa justiça, a retidão, a piedade na vida de Noé. Estou tratando aqui como sinônimos. E a ideia da justiça, da retidão, com o conceito de referência, são conceitos que se cruzam, sabia? Isso é porque justiça nada mais é do que julgar algo como bom ou ruim, ou como certo ou errado, com base num parâmetro, com base em alguma referência, né? Você vai julgar se algo que foi feito, se uma atitude, se uma ação, se algo que aconteceu é bom ou ruim, foi certo ou errado, com base em algum parâmetro, em alguma referência, com base em algum tipo de lei, né? Por isso que o símbolo da justiça é muitas vezes representado por uma balança. Porque balança é isso, ela é referência, né? Você tem aquelas balanças bem antigas, sabe? Que elas são balanças de contrapeso, tipo uma gangorra. Uma gangorra é uma balança, né? E aí, infelizmente, eu não tenho conseguido ser levantado por muitas pessoas em gangorras, tá? Mas é uma balança, né? É referência. Você coloca um peso que você sabe quanto pesa, e aí você coloca outra coisa aqui e você quer igualar as duas. Você coloca um outro tipo de coisa. Coloco aqui, vamos supor, um bloco de ferro que eu sei que ele tem 1 quilo. Coloco aqui, vai fazer assim. Aí eu vou lá e coloco arroz. Aí até igualar. Quando igualar, é porque tem 1 quilo de arroz, né? É referência. Trabalhar com referência. E a balança ela é utilizada também para dar esse sentido de referência à justiça, mas também para tratar, dizer que a justiça ela é tratar as pessoas com equilíbrio, né? Com pesos iguais, com base na mesma referência, né? Todos serão tratados iguais, né? É claro que a gente, aplicando e entendendo, na verdade, esse conceito de justiça dessa forma, a gente percebe que se distancia um pouco dos nossos problemas reais, né? A gente vê no nosso país, a gente vê no nosso entorno, no mundo que nós vivemos, que muitas vezes a justiça se distancia do que a justiça deveria ser, né? Muitas vezes as pessoas são tratadas de modo diferente, né? As pessoas são tratadas de maneiras diferentes. Na verdade, eu estava assistindo ontem um curta que chama, acho que é um curta que está no Netflix, inclusive, que chama Dois Estranhos. Eu acho que é assim o nome, é porque eu não vi o título em português, mas acho que era Dois Estranhos, seria. Mas é um curta de uns 20, 25 minutos, que mostra a história de um rapaz que ele acorda e ele vive a sua vida. Ele acorda, ele está na casa da namorada, alguma coisa assim, e ele então toma café, sai. Na hora que ele sai para a rua, um policial, ele esbarra numa pessoa, um policial chama a atenção dele, e o policial, ele acaba brigando com ele, pedindo muito severamente para que ele mostrasse a bolsa, porque ele era um rapaz negro, ele era um rapaz que estava com uma bolsa com dinheiro, e ele achava que aquele rapaz não deveria estar com aquela bolsa. Então, ele imobiliza o rapaz, e vem outros policiais e imobilizam também esse rapaz, e esse rapaz sufoca e ele morre, né? E aí, o que acontece no curta? O que é interessante. Quando ele morre, ele recomeça o dia. Ele volta do começo. E aí ele tenta fazer as coisas de um jeito diferente, para ver se ele não morre. E não importa o que ele faça, ele morre, né? A mensagem do curta é essa. É mostrar que existem parâmetros diferentes, infelizmente, no nosso mundo, né?
A justiça nem sempre ela é a mesma para todo mundo. Nem sempre a justiça para uma pessoa com pouquíssimo dinheiro vai ser a mesma para alguém que tem muitos recursos, né? Só que não é porque nós vivemos num mundo cheio de injustiça, num mundo onde a referência está toda bagunçada, que nós devemos ser justos também, né? Deus nos chama para sermos diferentes no mundo em que nós vivemos. Deus nos dá uma outra referência, né? E nós vemos isso presente na vida de Noé. A primeira característica que nós vemos aqui nesse versículo 9 é dizer que Noé era homem justo. Noé era homem justo. E aqui, essa palavra utilizada para dizer que ele era um homem justo, é um termo no hebraico que tem a ver justamente com referência. Justamente com isso, né? É um termo que ele é usado muitas vezes para falar de Deus. Como, por exemplo, no Salmo 145, o verso 17, que vai dizer que justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Essa palavrinha usada para falar que Noé é justo, é a palavra utilizada para dizer que Deus é justo. E para dizer que essa justiça de Deus, ela é referência, ela é parâmetro, né? Significa que Deus, Ele é a referência do que é justiça. Ele é a referência do que é correto e do que é errado, do que é bom e do que é mal, né? Então a justiça de fato, ela se refere a um padrão moral e ético, né? A um padrão de certos e errados que está na natureza e na vontade de Deus. O que significa isso? Significa que Deus, ele é justo, Deus é reto, Deus é correto, Deus, ele quer justiça e Deus só age em justiça, né? Então, quando o autor diz que Noé, ele era justo, ele está nos evidenciando que Noé vivia de acordo com a referência da vontade de Deus. Ele vivia de acordo com os parâmetros da vontade de Deus, né? O que é muito interessante para Noé. Porque hoje nós temos o desígnio de Deus, a vontade de Deus, no nosso livro preferido, no best-seller mundial, que é a Bíblia. Está ali a vontade de Deus, esse livro que nós estamos usando agora, né? Ali está a vontade de Deus, ali está Deus agindo em inúmeras histórias, em inúmeras situações diferentes, mostrando a vontade dele, né? Mas Noé não tinha Bíblia nenhuma, né? Noé não tinha Bíblia nenhuma. Noé, ele era um homem que vivia nos parâmetros de Deus, dentro da referência justa de Deus, né? Ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu se preocupar com isso. Deus se manifesta também para ele, né? Só que Noé não conhecia tudo isso que nós conhecemos de Deus hoje, né? Ele não conhecia a Escritura como nós conhecemos hoje. Então, se Noé conseguiu viver nessa referência de Deus como um homem justo, quanto mais nós, que hoje nós temos a palavra dele em nossas mãos. Nós temos ela acessível na nossa língua, em versões diferentes, para o seu português mais antigo ou para o seu português mais moderno, né? Para a sua vista que consegue ler letras miudinhas e quer anotar do lado, ou para a sua vista que tem mais dificuldade que aquelas letras grandes. Para você que quer acessar em qualquer lugar, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, a gente tem a Bíblia o tempo todo, né? E ela é a nossa referência para vivermos em piedade. E para vivermos uma vida de piedade resistente, que resista ao meio que nós vivemos. Só que aí que está o problema. O problema é que nós norteamos a nossa piedade não com base na referência de Deus. Muitas vezes nós norteamos nossa piedade com base na referência do próximo. Nós norteamos a nossa vida de piedade com base no meio que nós estamos, muitas vezes, né? Nós olhamos para o meio em que nós vivemos e para como que essas pessoas vivem, né? O que é considerado certo, o que é considerado errado, o que é mais aceito, o que é mais tranquilo, né? Nós vivemos nessa referência do meio. E isso gera grandes problemas. Primeiro que nós caímos no grande erro das comparações. Se comparar é um terrível erro. Não se compare com as pessoas. Ninguém é igual. Não é à toa que o seu RG tem uma digital que só tem no seu RG. Porque você não é igual a ninguém, né? Nós não somos iguais a ninguém. A nossa história não é igual a de ninguém, né? Eu tenho 3 irmãos. Opa!
Eu tenho 2 irmãos, te dei mais um filho. 3 irmãos, somos em 3 irmãos, melhor dizendo, né? Fomos criados na mesma casa, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, em épocas extremamente semelhantes, né? Muito parecidas ali, num curto período de tempo até. Mas nós somos completamente diferentes, né? Primeiro que eu não entendo como o João é tão mais alto que eu. Não faz sentido. É o mesmo pai, a mesma mãe. Mas nós somos muito diferentes. Eu, o João, o Lucas, né? Porque as pessoas são diferentes. Não se compare. E aí a gente fica comparando a nossa vida de piedade com as dos outros. E nivelando a nossa vida de piedade com o meio que nós estamos, né? Aí a gente pensa assim, não faço isso, mas também ninguém faz, né? Ninguém faz. Não li a Bíblia inteira. O pastor Josué tem um grupo que está firme lendo a Bíblia inteira, né? Isso é bom. Não li a Bíblia inteira, mas quem que lê? Quem que lê a Bíblia inteira hoje em dia, né? A gente pinça, ChatGPT. Está aí para isso, né? Você pergunta para ele, manda para você um resuminho. A gente se nivela no meio e isso é ruim. É ruim. Porque se o meio estiver muito ruim, você está se nivelando com base em quem está do seu lado. E se você está num ambiente muito ruim, a referência está errada. Piedade vai ser completamente fraca, né? E aí a gente cai nesse erro das comparações. Também a gente se distancia da referência justa de fato, que é Deus, é a vontade dele, né? A vontade dele. Aí que surgem aquelas coisas que a gente acha que é piedade, mas que Deus nunca falou. Nunca falou. Isso está no meio que nós vivemos, está na cultura, né? Tá nos ditos populares, né? Como diz o versículo, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Deus escreve certo por linhas tortas, tem esses versículos? Não tem. A gente fala essas coisas, mas não tem, né? E a gente deixa isso entrar na nossa cabeça. É a referência errada, né? A gente tem que estar próximo da referência. Se a gente ficar se nivelando no meio que nós estamos somente, e não tendo a referência certa, que é a vontade de Deus, na palavra dele, isso vai fazer de nós pessoas que caem no erro das comparações e que também se distanciam da referência verdadeira, que é Deus, que é a vontade de Deus, né? E isso faz com que nós desenvolvamos uma piedade fraca, né? Uma piedade que está condicionada ao meio. E que ela nem sempre vai ser piedade de fato. Que ela nem sempre vai estar na referência certa, que é a vontade de Deus, né? Então, que parâmetro nós estamos seguindo, né? Às vezes no dia a dia a gente pode se perder nisso. A gente pode se perder nisso. A Bíblia precisa ser o nosso parâmetro. A Bíblia precisa ser a nossa referência. É lá que está a vontade de Deus. E se nós queremos viver uma vida de piedade resistente no meio em que nós vivemos, nós precisamos dessa referência correta, né? E aí, se nós não tivermos a referência correta, tem um outro problema, que é essa questão dessa piedade fraca, porque vai nos fazer pouco resilientes. E uma piedade resistente, ela é marcada também por resiliência. Se nós basearmos a nossa visão de piedade, de justiça, de retidão, mediante o meio só que nós estamos, as pessoas que estão só do nosso lado, e não a referência mesmo, que é Deus, né? Nós vamos desenvolver uma piedade fraca que não resiste às dificuldades, que não vai ser resiliente, né? Para isso nós precisamos de resiliência. Resiliência significa capacidade de enfrentar adversidades, resistir a pressões e se recuperar, sem perder a essência, sem perder a fé, sem perder o propósito. Isso que é resiliência, né? Você aguenta no meio que você está, sem desistir, sem abrir mão dos princípios, né? Ser resiliente é conseguir viver num meio contrário a você, contrário ao que você acredita, sem ser moldado pelo meio, sem ser abalado pelo meio em que você vive, né? Noé foi uma pessoa resiliente, né? Noé foi um homem resiliente. Diz o versículo 9 que ele foi íntegro entre os seus contemporâneos. E quem eram esses contemporâneos? Eram as pessoas que Deus matou, Deus quis eliminar, porque eram muito maus. Deus se entristeceu de criar a raça humana por causa da maldade daquelas pessoas. Ele se entristeceu de criar tudo. Ele falou, não quero mais, quero voltar. Diz que Deus
viu tanta maldade que ele se entristece de ter criado e ele vai destruir a humanidade inteira. Se você voltar um pouquinho, versículo 6, lá em Gênesis 6, verso 6, diz que o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra. E todo o desígnio do coração delas, das pessoas, era continuamente mal. Né? Tinha muita maldade no mundo ali daquela época. Muita maldade. E Noé foi um homem íntegro, foi um homem inteiro. Ele se manteve íntegro entre os seus contemporâneos, entre as pessoas que estavam ao seu redor, entre o mundo da época. Né? Nós podemos pensar que se Noé tivesse se comparado ao meio, né, teria sido fácil se tornar um homem íntegro. Todo mundo é ruim, um pouquinho melhor que você seja, já está bom, né? Mas na realidade, seria fácil sucumbir às pressões do mundo. Seria fácil para ele ter desistido dos seus princípios, ter desistido da sua referência que é Deus. Né? Mas não, Noé foi resiliente, ele se manteve um homem íntegro, um homem justo, um homem piedoso, mesmo diante de um mundo muito mau. De um mundo terrivelmente mau. Né? E nós precisamos nos desafiar a isso. A uma vida de piedade que seja capaz de resistir ao meio que nós vivemos. Né? E aí quando eu falo isso, talvez você pense, tá, eu não posso ir para o mundão. Vamos falar em termos mais claros. Eu não posso ir para o mundão, porque isso vai ser sucumbir. Né? Mas não é só isso não. Tem um problema muito grande no nosso país, principalmente na nossa cultura, que nós fazemos uma grande mistura. Né? Um grande risotão. Mas não o risoto com arroz de risoto, aquele risoto com arroz normal que você joga tudo. A gente gosta de fazer um grande risotão com a nossa fé. No Brasil nós fazemos isso. Isso chama sincretismo religioso. Né? Nós juntamos tudo. Tudo que é bom. A gente quer meio que olhar para a religião, para a fé, e a gente olha para todas elas e a gente fala, vamos reter o que é bom, né? Se não está funcionando aqui, se eu estou com um problema aqui, eu estou apertado aqui, né? Eu oro, Deus não resolveu o meu problema. Tá, deixa eu tentar uma outra coisa então, né? Deixa eu falar com uma pessoa ali, deixa eu tentar fazer um negócio aqui, né? Deixa eu tentar pescar em outras religiões, em outras, né? Em outras coisas que existem em nosso país, que tem tantas, né? Deixa eu tentar pescar, né? E ver o que funciona, o que não funciona. Né? Mas isso é falta de resiliência. Quantas vezes nós não já ouvimos, quantas vezes nós não já lemos que não existe caminho para alcançar favor de Deus que não seja Cristo. Né? Não há. Não há caminho para alcançar algum favor de Deus que não seja Cristo. Não tem outra pessoa, não tem uma outra religião, uma capelinha, uma moça, um moço, sei lá o quê. Não existe nada que vai fazer você conseguir alcançar essa mão de Deus se não for pela cruz de Cristo. E você não precisa também de nenhum outro símbolo. Você não precisa fazer nada para fazer com que Deus olhe para você de outra forma. Por quê? Porque Cristo fez tudo. E o que nós podemos fazer é irrisório diante do sangue de Cristo. Né? Mas muitas vezes nós tememos, porque nós queremos resolver o nosso problema. Nós queremos resolver. E aí nós vamos atrás de outras soluções. Da oração, às vezes, de pessoas que se dizem ter uma cobertura espiritual que não existe. Não há cobertura espiritual. Não existe isso, né? Uma bênção diferente. Gente, é Cristo. É somente Cristo, o nosso bom pastor. Né? É Ele que é o caminho. Não tem nada mais. Nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos crer nisso. E se nós oramos, nós pedimos com fé, e Ele diz não, é porque Ele quer nos ensinar algo. E nós precisamos ser resilientes. Se nós sucumbirmos às pressões, ao que às vezes amigos falam, tenta fazer isso aqui, faz aquilo ali, vai em tal lugar. A nossa resiliência vai embora, né? A gente cede à pressão.
Por isso, nós precisamos de resiliência. Nós precisamos ser íntegros no nosso meio, no mundo que nós vivemos. E isso não é fácil, né? Isso não é fácil nesse Brasilzão de meu Deus. Mas não é a última coisa. Uma última marca que eu queria trazer para nós aqui hoje, rapidinho, é o relacionamento. Algo que fazia de Noé, alguém que vivia uma piedade resistente, era o nível de relacionamento que ele tinha com Deus. Noé era um homem que se relacionava com Deus. Isso está aqui nesse trechinho que diz que Noé andava com Deus. E é interessante a gente olhar para esse andava com Deus. Porque talvez você pensar na sua cabeça, ele caminhava, fazia caminhada com Deus toda manhã, né? Corria uns 5 km. Mas não é isso. Quando ele fala que ele andava com Deus, ele conjuga o verbo andar de uma forma diferente. Que traz para esse verbo, na língua hebraica, traz para esse verbo um sentido diferente. Né? Um sentido diferente. É um tempo que é chamado de ritpael na língua hebraica. Só para você saber. E esse tempo, ele altera um pouco o verbo. E depende muito do verbo também, tá? No caso do verbo andar, traz a esse verbo a ideia de algo contínuo. A ideia de algo que é habitual. Que não é simplesmente algo que ele fez e acabou. Uma ação concluída. Mas era uma ação contínua na vida de Noé. Significa que Noé era uma pessoa que andava constantemente com Deus. Era algo habitual para ele, né? E deve ser algo habitual para nós também. Por isso que é a ideia de relacionamento. Eu duvido que você tenha conseguido desenvolver um relacionamento conversando uma vez e nunca mais tendo conversado. E nunca mais tendo ouvido. Né? Não, porque relacionamento é algo constante. É algo que tem que acontecer dia após dia, né? Mas na nossa vida com Deus, nós facilmente tornamos ela algo como semanal ou quinzenal, né? Nós falamos com Deus e ouvimos de Deus de forma muito espaçada. E é impossível desenvolver relacionamento assim. É impossível desenvolver relacionamento somente em um dia da semana. Nós precisamos fazer disso algo constante. Isso precisa ser algo contínuo, né? Assim como Noé, nós precisamos andar continuamente com Deus. Da mesma forma como ele fez. E isso vai trazer marcas de piedade em nossa vida. De uma piedade resistente. Se nós andarmos continuamente com Deus, da mesma forma como Noé andou, nós vamos tornar Deus uma referência eficaz na nossa vida. Nós vamos ter contato constante com Ele, né? Nós vamos ter contato constante com a palavra dEle. Porque isso que é ouvir de Deus. Ouvir de Deus é ler a palavra dEle. E aí você fala com Ele orando. E aí você fala, Deus, me responde, abre a Bíblia, leia, estude, vai aparecer lá. Uma coisa boa. Não abre a Bíblia como uma caixinha de promessa, tá? Não é assim que ela é para ser lida. Ela é um livro que foi escrito, que tem gêneros literários, você precisa ler ela, né? Precisa entendê-la. Precisa pedir a Deus, Deus, me ajuda a entendê-la. Ele ajuda, cara. Ele ajuda muito. Ele quer que você entenda, né? Quer que a gente entenda. E quando a gente desenvolve, então, esse relacionamento com Deus, quando a gente anda com Deus, caminha com Ele, Ele se torna uma referência eficaz para nós. E também, nós nos tornamos mais resilientes. Olha que coisa boa. Relacionamento com Deus nos ajuda a sermos mais resilientes, né? A termos mais constância, a não sucumbirmos ao mal do mundo em que nós vivemos. E relacionamento com Deus, essa proximidade com Deus que Noé tinha, deu a ele uma fé obediente. Olha que coisa interessante. Deu a Noé uma fé obediente. Eu imagino que Noé, o texto só diz que Noé fez como o Senhor mandou, tá? Ali no texto, em Gênesis 6, quando Deus ele fala, tintim por tintim, tudo que Noé tinha que fazer, diz assim, Noé assim o fez. Mas eu fico imaginando a cabeça de Noé. Porque Noé estava fazendo algo que ele nunca tinha visto, para um propósito que nunca tinha acontecido. E entrar animais de uma forma que ninguém nunca tinha visto também. Era assim, era o desconhecido para Noé, né? Mas Noé tinha uma fé obediente, olha que interessante. E o autor aos Hebreus, lá em Hebreus 11,
Verso 7, ele vai destacar isso. Hebreus 11:7 vai destacar exatamente isso. Que foi pela fé que Noé fez o que fez. Ele teve fé e uma fé obediente. A família dele foi salva com isso. Olha que coisa interessante. Noé teve fé diante de algo muito improvável que Deus prometia que ia acontecer. Ele acreditou em Deus, mesmo diante de circunstâncias difíceis no mundo em que ele vivia. Mesmo diante de duras realidades e de promessas que ele talvez achasse assim muito improváveis. Coisas que nunca tinham acontecido, né? Mas ele pôde ter uma fé porque na realidade ele andava com Deus. Porque ele se relacionava com Deus, né? E ele creu. Se nós queremos ter uma piedade resistente, se nós queremos desenvolver essa fé obediente, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo, que muitas vezes não entendemos o que acontece ao nosso redor, na nossa vida, não entendemos por que Deus permite que algumas coisas aconteçam, né? O que Deus quer com isso? Talvez não é colocando madeira após madeira, perguntou, mas o que Deus quer? O que Deus quer? O que Deus quer? Anos e anos se passando, né? Mas se nós andarmos com Deus, se nós nos relacionarmos com Deus, nós vamos desenvolver essa fé obediente. E essa fé obediente vai nos trazer paz, eu tenho certeza disso. Paz e certeza de que Deus, Ele sabe o que eu estou fazendo, eu ando com Ele. Eu me relaciono com Ele, eu conheço Ele, Ele me conhece, eu sei. E eu sei que vai ficar tudo bem, né? Eu sei que vai dar tudo certo. Porque Ele está no controle. Isso deve nos motivar, isso deve nos fazer mais fortes para vivermos uma vida de piedade resistente. Nós não vivemos no mundo também. Mas nós não vivemos um mundo fácil, né? Nós não vivemos um mundo fácil. As coisas que acontecem na nossa vida também não são fáceis, né? Mas, se nós queremos ter uma piedade que resiste diante dessas dificuldades todas, nós precisamos desenvolver essas 3 marcas. A gente precisa da referência certa. A gente precisa de resiliência. A gente precisa de relacionamento. Para facilitar, olha de trás para frente. Se relaciona com Deus. Deus vai te fazer resiliente. E Ele vai ser a sua referência. Amém?